Shalom, queridos! Mais uma vez, sejam muito bem-vindos ao Projeto Neemias, lendo e compreendendo a Bíblia todo dia. Hoje nós vamos dar continuidade ao tema A Parábola das 10 Virgens. Se você ainda não assistiu ao primeiro vídeo, a parte 1, então assista para que você possa entender essa mensagem na sua totalidade. Hoje nós entenderemos ou conheceremos quem é a noiva. Onde a igreja aparece nesse texto? Qual a relação desta parábola com a importância da evangelização? Entre outros pontos relevantes que nós vamos abordar nesse assunto. Lembrando que o nosso texto base é Mateus, ou Evangelho segundo Mateus, capítulo 25, do versículo 1 até o versículo 13. Então, se você ainda não leu esse texto, leia para que você possa nos acompanhar no que se refere à compreensão do que nós estamos abordando. Bem, nós precisamos relembrar o cenário. Jesus está falando sobre a sua vinda e ele usa algumas parábolas para falar sobre a importância de nós estarmos vigilantes, preparados, porque a volta do Senhor ela é certa e iminente. Bem, qual é o cenário aqui? Esse cenário fala das 10 virgens, que 5 são prudentes e 5 são tolas. Então, 5 dessas virgens têm em suas mãos candeias e estão com óleo de reserva. E 5 virgens imprudentes, elas pegam as suas candeias, mas não levam o óleo como reserva. E sempre que nós falamos de óleo, até mesmo aqui nessa parábola, nós estamos falando de óleo, de azeite, que é uma simbologia do Espírito Santo. Então, quando o noivo vem no meio da noite, elas são pegas de surpresa, porque nós não sabemos o dia nem a hora que o Senhor voltará. Porém, as noivas ou as virgens, melhor dizendo, que estavam com óleo de reserva, elas se preparam para esse momento. Mas as 5 que não levaram óleo de reserva, elas acabam ficando sem a sua tocha, elas acabam ficando com a sua tocha sem iluminação. Não há óleo para que a sua tocha permaneça acesa. A candeia, nós falamos da de barro, mas a candeia que elas estavam usando nesse momento eram tochas enormes que tinham na sua extremidade trapos que eram embebidos em óleo, e quando esses trapos eles ficavam chamuscados, era necessário que as virgens elas usassem o óleo reserva para embebedarem ali o trapo naquele óleo, para que elas tivessem um pouco mais de iluminação num período médio aí de 15 minutos. Então, quando o noivo chega e as 5 virgens imprudentes não têm óleo de reserva, elas querem que as virgens sábias compartilhem com elas o óleo que elas estão levando. Porém, se esse óleo fosse compartilhado, não haveria óleo suficiente para ninguém. E nesse momento que elas vão comprar óleo, que elas vão à procura do óleo, esse noivo chega, leva as 5 prudentes, a porta se fecha e quando essas 5 imprudentes chegam, elas imploram para que a porta seja aberta e aí já é tarde demais. Então é uma parábola que nos ensina muito sobre exortação, sobre vigilância, mas também nos faz entender o seguinte: primeiro, quem é a noiva? Quando nós lemos esse texto, nós precisamos lembrar também que é um texto que você já conhece, sobre Jacó e suas 2 esposas, Raquel e Lia. Quando nós lemos lá no Primeiro Testamento a história de Jacó, que trabalhou 7 anos para se casar com Raquel, mas ele foi enganado por seu tio Labão, se casa primeiro com Lia e só depois de trabalhar mais 7 anos ele se casa com Raquel. Nós estamos diante de uma história que tem uma total relação com a parábola que nós acabamos de refletir ou de ler.
porque Jacó tipifica Jesus Cristo, tipifica o Senhor. Raquel, a esposa amada de Jacó, por quem Jacó trabalhou os 7 anos da sua vida, tipifica Israel, a nação para quem Jesus veio primeiro. A intenção do Senhor, o propósito do Senhor era salvar a todos, através ou a partir de Israel. Jesus nunca esqueceu a sua noiva amada, que é Israel. E Lia tipifica a igreja que somos nós. Nós éramos desprezados, nós vivíamos longe de Deus, nós não conhecíamos os seus mandamentos. Mas João, o Evangelho de João, capítulo 1, versículos 11 e 12, diz que Jesus veio para os seus, ou seja, para a sua noiva, para Israel, e ela o rejeitou. Mas a todos que creram no seu nome, o Senhor nos concedeu o direito de nos tornarmos seus filhos, ou seja, de nos tornarmos sua noiva, a sua igreja. Então, essas 10 virgens, elas simbolizam a igreja do Senhor, a noiva de Cristo. Então, se você pode até pensar assim, Jesus então tem 2 noivas? Israel e a igreja? Não, Jesus tem uma noiva apenas, que é formada por Israel e pela sua igreja, por todas as pessoas que creram no seu nome e o aceitaram como Salvador. Então, quando nós olhamos aqui para essa parábola, nós vemos que o noivo vem para a sua noiva, que é Israel, mas essas virgens que são a igreja, que eram convidadas para essa cerimônia, as que eram prudentes, elas se tornaram noiva quando elas estavam com azeite, quando elas estavam aguardando a chegada do noivo e puderam entrar para participarem, para fazerem parte da boda do Cordeiro. Então é algo muito denso, é algo muito profundo que nós precisamos entender aqui. Nós não tínhamos direito nenhum, nós nunca seríamos uma noiva de Cristo, mas Ele nos comprou com o seu sangue. Porém, antes da vinda do Senhor Jesus, Ele nos deu uma missão para a sua igreja. E que missão foi essa? De proclamar o seu nome, de falar das boas novas àqueles que ainda não conhecem. Nós temos a missão de fazer discípulos, nós temos a missão de a todo momento propagarmos a palavra de Deus. Essa é a nossa missão. Então as virgens aqui, elas representam a igreja que não era noiva, mas foi convidada a se tornar noiva e que estão agora essas virgens aguardando a vinda do noivo, e essa espera precisa ser uma espera em que nós vamos esperar vivendo uma vida cheia do Espírito, uma vida de santidade, uma vida de integridade. As 5 virgens prudentes, elas não participaram da boda do Cordeiro. Por quê? Porque elas estavam com as suas candeias, elas acreditavam na chegada do noivo, porém elas estavam vivendo uma vida vazia, uma vida sem óleo, não andavam em espírito. E é exatamente o contrário que as 5 virgens sábias elas fazem. Porque elas estão com as suas candeias, elas estão com uma reserva de azeite, elas estão nos remetendo a uma vida de santidade, de compromisso, de vigilância, de que a qualquer momento o noivo vai chegar e as suas tochas precisarão sempre, as tochas que são as candeias, estarem acesas. E é isso que o Senhor está despertando a sua igreja. Não deixe a sua candeia se apagar. Jesus vem e nós precisamos nos preparar para essa grande boda que vai durar eternamente. Então, que tipo de virgem você é? Você é sábia ou você é imprudente? E é claro que todas as revelações e ensinamentos contidos nesse texto
não param por aqui. E conforme nós lermos outros evangelhos, nós vamos aprender muito mais com esse tema tão profundo, relevante, que fala sobre a necessidade de andarmos em vigilância no Espírito para o grande retorno de Jesus, para nós participarmos da boda do Cordeiro. Que Deus te abençoe e até a próxima.